Se você fez o cadastro há um bom tempo e ainda não foi chamado para uma oportunidade no CIE ou outra ONG, preste atenção nas dicas que eu vou dar, que você pode estar cometendo um dos 5 erros que a maioria dos alunos comete. Saia daí! A primeira dica que eu queria passar para vocês é o seguinte: revise o seu cadastro. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não percebem o que é que elas colocam ali. Então, às vezes, elas erram o número do telefone, o contato com o endereço. Enfim, é importante você revisar. Outra informação importante: se você colocou que você está no último ano, por exemplo, do ensino fundamental, ou no último semestre do ensino médio, é claro, gente, que daqui a 6 meses não tem como te chamar. Então, essas são dicas importantes para que você sempre verifique os dados que estão lá no seu cadastro. Outro ponto importante: terminei ensino médio, agora eu estou na faculdade. Você pode entrar como jovem aprendiz ou pode entrar também como estagiário. Mas aí é importante você atualizar os seus dados. Então procure se lembrar, é sempre importante você revisar o que você tinha colocado lá, seja no CIE ou qualquer outra ONG, principalmente no CIE. Sempre verifique os dados, aquilo que você colocou, se o telefone está correto, se o e-mail está certo e coisas desse tipo. Às vezes uma letra errada ou um número errado faz com que eles não consigam entrar em contato com você. Então dê uma repassada constantemente, a cada 3 meses, por exemplo, no seu cadastro. Essa é a primeira dica. A nossa segunda dica é que você deve ficar muito atento a algumas oportunidades. Vou dar exemplo para vocês. Eu postei aqui no canal do professor Alexandre aquela oportunidade na Caixa Econômica Federal. Pessoal, você só entra na Caixa Econômica Federal como aprendiz ou como estagiário se você tiver o cadastro no CIE. Mas para você entrar na Caixa Econômica ou no governo do estado de São Paulo, você só consegue se você fizer 2 coisas. Primeiro, você tem que ter o cadastro, a gente está falando de cadastro no CIE. Mas só o cadastro não basta. Você tem que dar um segundo passo. Esse segundo passo é você se inscrever para aquela vaga que está aberta. Então não adianta fazer o cadastro e deixar lá. Você tem que constantemente verificar o que é que tem de vagas, porque algumas delas você só vai ser chamado se você se inscrever lá no site ou no portal do CIE. E muita gente pensa que vai ser chamado automaticamente. Infelizmente, não é assim. Se inscreva no canal, porque sempre que tem algumas coisas, algumas dessas oportunidades, eu acabo colocando vídeos para vocês poderem estar atentos. Então não deixe de se inscrever no canal do professor Alexandre, que eu sempre estou atento e colocando esses vídeos para vocês. Mas você faz muito bem se passar lá também e for verificando se alguma nova oportunidade apareceu. Vamos agora para a nossa terceira dica. A nossa terceira dica é você se tornar desejável. As empresas, quando vem o teu cadastro, quando vem o teu currículo, elas têm que gostar daquilo que viram. E como é que eu faço para ser desejável? Gente, se eu ficar explicando isso para vocês, vou tomar muito tempo do vídeo. Eu já postei um vídeo aqui, daqui a pouco vai aparecer aqui em cima ou aqui em cima um izinho que mostra esse passo, como é que você pode fazer com que todos te vejam como uma pessoa diferente que deve ser contratada. Então assista ao vídeo e ele vai mostrar isso. Como é que você vai ser uma pessoa que vai ser vista de maneira diferente e vão querer te chamar de qualquer maneira para as oportunidades que forem abertas. Não deixe de assistir o vídeo, depois, é claro, de pegar as outras dicas que eu estou passando aqui para vocês. Vamos agora à quarta dica. A nossa quarta dica tem a ver com outro vídeo que eu postei e que também daqui a pouco vai aparecer um i para vocês aí, para vocês acessarem e verem mais a fundo quando tiver um tempo. Mas ela quer dizer o seguinte: não vá apenas em uma ONG, em uma escola que trabalha com estágio aprendiz, porque você limita muito a possibilidade de conseguir uma oportunidade. Por exemplo, jovem aprendiz, quem mais consegue jovem aprendiz no país, mais de 50% dos jovens aprendizes, eles são colocados no mercado de trabalho ou conseguem uma oportunidade através do Sistema S. O Sistema S vai englobar Senai, Senac, Senar, Senat. E praticamente, gente, se a gente não correr atrás dessas instituições,
A gente até pode conseguir em outro lugar, mas a gente reduz muito a nossa possibilidade. Então, tem um vídeo que eu já postei falando a respeito, até trazendo uma tabela que você pode imprimir e correr atrás e preenchendo ela para ter as informações de onde é que você deve se cadastrar ou procurar oportunidades de estágio jovem aprendiz. E agora vem a quinta dica que vai fechar com chave de ouro isso tudo que a gente está falando para vocês. A nossa quinta dica é para você que não sabe onde ir para conseguir saber a respeito do projeto Jovem Aprendiz, mais especificamente. Se você tem dúvidas, você pode perguntar para uma pessoa que trabalha numa grande ou numa média empresa. Se na empresa que ela trabalha tiver o Jovem Aprendiz, você pode levar o currículo, você pode ir na escola que de repente tem parceria e fazer seu cadastro, mas enfim, procure nas grandes e médias empresas. De que maneira? Principalmente perguntando para alguém que você conhece e confia que trabalha lá, se lá tem jovem aprendiz, menor aprendiz, aprendiz legal e por aí vai. Essa pessoa vai te informar e você vai saber como é que você deve agir para levar o currículo ou não, ou como é que funcionam as coisas. Sempre um funcionário da empresa perguntando para quem está lá dentro é mais fácil. Agora, você também não deve deixar de ir naquelas instituições que você sabe que existe a possibilidade do jovem aprendiz e que eu já falei aqui, como é o caso do Senai, Senac, o próprio CIEE e por aí vai. Então, corra atrás de informações para saber onde é que você consegue oportunidades, seja de estágio, seja de aprendiz, seja de trainee, mas que coloque você no mercado de trabalho. Se você seguir esses passos, você pode ter certeza, você vai conseguir aumentar as suas possibilidades. É claro, pelo CIEE eu consigo, você consegue muita oportunidade pelo CIEE. E quem já assistiu meus vídeos sabe que eu deixo bem claro, cadastro no CIEE, para mim, seria a obrigação de todo aluno ter, embora chato que dói fazer o cadastro lá. Mas, gente, tento agora, daqui a uma hora eu tento de novo, daqui a 2 horas eu tento, final de semana eu tento, vai ter uma hora que vai dar certo. Mas é chato sim, mas fazendo você amplia muito as suas possibilidades de conseguir principalmente estágio, tá? Então não deixe de fazer, tem cursos, tem uma série de benefícios que você vai conseguir se tiver o teu cadastro lá. Se você tiver algum problema específico com cadastro ou quiser saber mais informações, peça para mim fazer um vídeo, ou então deixe sua dúvida, você sabe que eu respondo no prazo mais rápido possível. E se você também tiver alguma solução para algum problema que um dos colegas deixou ali embaixo, sinta-se à vontade em responder, tá? Não deixe de se inscrever no site, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, gente!